Glória a Deus, a presença de Deus, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Ela é real, né, e verdadeira nas nossas vidas, porque nós, um dia nós negamos o mundo, deixamos tudo para seguir este caminho, né, que é um caminho verdadeiramente que nos leva à vida eterna. Mas sem perca de tempo, né, vamos abrir as Escrituras em Lucas, capítulo 22, e versículo 18, em nome de Jesus. Vamos ler então aqui em Lucas, capítulo 22 e versículo 18, amém? Porque vos digo que já não bebereis no fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Podemos sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? A palavra de Deus diz em Efésios 6 e 10 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, meus irmãos. Muitas vezes nós somos humanos, nós somos homens natural, mulher natural, que estão aqui também, e muitas vezes a gente se ira. Jesus também se irou. Jesus se irou, diz a palavra de Deus. Mas ele disse: ireis, mas não pequeis. Mas e quando a gente peca, meus irmãos? E quando tu se ira e tu peca? A Bíblia diz: filhinho, não pequeis. Mas se porventura pecar, saiba que tem um advogado diante do Pai que estás no céu, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados e vos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus está escrito em Lucas, que ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado por vós. Então o sangue foi derramado por nós. O sangue foi derramado para nos purificar de todo o pecado. E aí, porque o sangue foi derramado, nós temos o direito de pecar? Não. Nós podemos pecar porque o sangue foi derramado por nós? Não. Nós não podemos pecar. Mas se porventura pecar, porventura quer dizer, mesmo sem querer tu pecar, saiba que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Porque se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nenhuma carne se salvaria. Se não fosse o sacrifício, não adianta nós pedir perdão, não ia adiantar nós orar, não ia adiantar nós jejumar, não ia adiantar nós ler a Bíblia, nada adiantaria se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Então, quando Jesus, em Lucas capítulo 22 e versículo 18, ele falou que, então, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu para que eles comessem aquele pão da ceia. Aquele pão ia simbolizar o corpo do Senhor Jesus, que seria dado por nós pecadores. Quando ele pegou aquele cálice, que era o fruto da vida, o suco da vida, aquele suco ia simbolizar o seu sangue, que ele estaria derramando lá na cruz do Calvário, para nos purificar de todo o pecado, e abrir esta porta da esperança. Eu digo da esperança porque, irmãos, porque através do sangue
do sacrifício, eu tenho, tu tem, todo mundo pode ter uma esperança de entrar no reino do céu através do sacrifício de Jesus Cristo. E então é coisa maravilhosa quando ele disse: comei, este é o meu pão que é dado para vós, bebei, este é o cálice que é dado para vós beber. Então não quer dizer que aquele pão seria o corpo, e não quer dizer que aquele cálice seria o sangue, mas ele disse: este é um símbolo do meu corpo. É uma comparação que ele fez. Então ele disse: esse é o meu corpo. Ele fez uma comparação, ele fez um símbolo. Este é o cálice. Então, por que, irmãos, que uma vez Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Por que uma vez Jesus ofereceu o corpo dele como sacrifício por nós? E é por causa desta única vez que ele fez isso e não vai fazer mais, que uma vez também por ano nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Quando ele disse: quando vós comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então esse cálice que simboliza o corpo, o pão asmo que simboliza o corpo, o pão, e o cálice que simboliza o sangue, seria como se fosse uma nova aliança. Ele pensou: vou fazer uma nova aliança, porque a aliança antiga, o Antigo Testamento era a velha aliança, já não prestava mais, já tinha sido uma aliança passada. O sangue de bode, sangue de carneiro não ia mais poder servir para cobrir o pecado do homem. E ele não queria mais sangue de bodes, de animais. Ele queria um sangue puro, ele queria um sangue santo, ele queria um sangue perfeito. E o único sangue puro, o único sangue perfeito, tinha que ser o sangue de alguém que nunca teria pecado. Deus adora. Mas, meus irmãos, quem na terra que não peca? Me aponte um na terra que nunca pecou. Aonde tem um homem que nunca cometeu pecado? Mesmo os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos pecaram. A palavra de Deus nos ensina, diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus teve que vir, porque Jesus não tinha pecado. Então as escrituras diz que ele se fez pecador, ele se fez homem, ele se fez menor do que os anjos. Quando alguém se faz, é porque não é. Então Jesus não era pecador, por isso que ele se fez pecador. Jesus não era homem, por isso que ele se fez homem. A Bíblia diz que quem era Jesus? Quem era Jesus? Jesus era só o Filho de Deus? Não, Jesus não era somente Filho de Deus, mas também ele era o próprio Deus. Mas como que Jesus podia ser o Filho de Deus e também ser Deus? A palavra de Deus diz que Deus fez um corpo para ele habitar nesta terra. E este corpo que ele fez, ele, o Espírito de Deus, formou este corpo no ventre de Maria. E este corpo era o corpo de uma criança nascendo, se germinando no ventre de uma mulher que não era uma mulher que teria já cometido o pecado de deitar com algum homem. Não, a Bíblia diz que ela era virgem, e a virgem concederá e dará luz a um filho, está escrito em Mateus capítulo 1 e versículo 21, a virgem dará um filho, e o seu nome se chamará Jesus Cristo. Jesus Cristo seria o Filho de Deus. Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo também se chamaria Deus conosco na terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A palavra de Deus diz em João capítulo 1 e versículo 14: e no princípio era o verbo, e o verbo
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo era o Verbo, Jesus Cristo era homem, Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus Cristo era o Filho de Maria, era o Filho de José, mas Jesus Cristo também era Deus. Ele era o Deus conosco, Ele era o eu sou, porque Deus é tão poderoso, que Ele se manifestou também como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus eterno é tão poderoso, que Ele veio na terra também, como Jesus Cristo Salvador, para salvar a raça humana dos seus pecados. Não é difícil entender, né, meus irmãos? Mas alguns teólogos aí dizem que a Trindade é um mistério tão grande, que é difícil de ser revelado. Pois a Bíblia Sagrada, as Escrituras diz que a Trindade não é mistério grande nenhum, porque foi revelado para aqueles que abrem o coração, que pede e que buscam com sinceridade os entendimentos e a sabedoria das Escrituras. Não existe três deuses, mas sim um Deus glorioso que se manifestou na terra como Cordeiro de Deus, um Deus glorioso que se manifestou na terra como Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, o Yeshua HaMashiach, glória a Deus, e Ele está se manifestando hoje ainda como Espírito Santo Consolador, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todo lugar no mesmo tempo. E Deus é tão poderoso que a palavra de Deus diz que quando Ele voltar outra vez, Ele vai colocar os pés dele ali em Jerusalém, em Israel, e os judeus, aquela nação, vão se dobrar diante dele e vão reconhecer ele como o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Yahvé, o Senhor dos exércitos. E aí então eles vão olhar para o Deus eterno e vão dizer: Deus eterno, Rei da glória, Senhor dos exércitos, o que são esses escravos nas tuas mãos e no teu lado? E o próprio Senhor Jesus Cristo, que eles vão reconhecer como Deus eterno, vai abrir as mãos e vai dizer: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então diz a palavra de Deus que a venda, a incredulidade do coração deles, a venda vai cair dos seus olhos, e eles vão olhar para Jesus Cristo, reconhecendo que é o único Deus verdadeiro, e vão cair, vão prantear e vão chorar, porque eles naquele momento vão descobrir que eles não estavam crucificando um impostor, eles não estavam crucificando um homem que estava mentindo, dizendo que era filho de Deus, eles não estavam crucificando um falso profeta, eles estavam crucificando o Deus eterno, o Verbo que se fez carne, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Meus irmãos, coisa triste quando a pessoa está com seus olhos fechados, quando Satanás tem cegado os seus entendimentos. Coisa triste quando a pessoa está com o coração, com uma pedra, glória a Deus, enquanto a pessoa não clama a Deus para Deus tirar a pedra, fica com a incredulidade no coração. Mas graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus tem aberto nossos entendimentos para ver que o Senhor Jesus Cristo não é só o Filho de Deus, não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é também o Jeová Jiré, o Deus eterno, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis e também Ele é o Senhor dos senhores. E alguém ainda tem coragem de dizer: eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Eu creio que existe um só Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, que se manifestou em Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Consolador. Mas é um Deus só, com várias manifestações na face desta terra. E essas manifestações não é para idolatrar Trindade, não é para idolatrar 3, 4 Deus, é para nós amar e adorar somente o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor.
o sangue da nova aliança, meus irmãos, que foi derramado por nós. Nunca existiu e nunca existirá alguém que possa dizer: eu posso dar a vida pelo meu amigo, eu posso dar a vida pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha mulher, pelo meu filho. Nunca vai poder alguém que vai poder dizer: eu posso dar a vida, porque a vida Jesus já deu, foi uma vez só. E desta vez que Ele deu a vida por nós, foi para nós ter a vida eterna, juntamente com Ele e com seus anjos na sua glória. E quando nós chegar lá em cima, está em Apocalipse 4 em diante, quando nós chegar lá em cima vai ter um trono, e muitos trinitários vão olhar e vão dizer: mas eu achei que era 3 Deus. Mas Ele vai dizer: não, eu sou eu, o único Deus verdadeiro, e fora de mim nunca haverá outro. Eu tinha deixado escrito nos 10 mandamentos: eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não haverá outro. Mas Satanás não perde tempo, ele é estrategista, ele tem cegado a mente dos teólogos, ele tem cegado os entendimentos, ele tem fechado os entendimentos dos letrados. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 11 em diante: ocultei, disse Deus, as coisas grandes aos sábios entendidos e revelei aos pequeninos. É desta maneira, meus irmãos, é desta maneira, igreja do Senhor, aqueles que confiam no Senhor, além de ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, o Senhor confia os mistérios da sua palavra. Ele abre os entendimentos para nós entender as Escrituras, Ele abre o nosso coração para que a palavra desça revelada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. E é por isso que nós, aleluia, onde nós estamos, não estamos sozinhos, não. Onde nós estamos com um companheiro que se chama Espírito Santo de Deus, que se chama Senhor Jesus Cristo, que se chama o Verbo que se fez carne, o Deus eterno. Não é 3 Deus, não, é um Deus que se manifestou em 3 na face da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer esses trabalhos, para se manifestar, para tirar o pecado do homem, através do véu que se chama carne de Jesus Cristo de Nazaré. Foi por isso que Deus se fez carne, através daquele véu de carne. Hoje nós estamos aqui. Em Isaías capítulo 58 diz: glória a Deus, que o pecado, aleluia, que estava sobre ele, o castigo que estava sobre ele, glória a Deus, era todo o nosso castigo. Nós tínhamos que carregar aquela cruz. O pecado que estava sobre ele, era nós que tinha que pagar pelos nossos pecados, porque eram nossos pecados que estavam ali. Mas ele não negou a sua cruz, e ele carregou aquela cruz. Ele carregou os teus pecados, ele carregou os meus pecados até o final, até as suas últimas gotas de sangue, meus irmãos. Até as últimas gotas de sangue, ele carregou os meus pecados e os teus pecados. Ele não negou, ele derrubou aquela cruz, sim, mas ele não negou, ele levou até o final. Não largue a tua cruz. Quando você estiver cansado, oprimido, quando o diabo, as trevas estiverem na tua cabeça, dizendo: larga, 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 desiste, Deus não é mais contigo, saiba que Jesus também derrubou aquela cruz, e ele achou que não ia mais ter força para carregar, porque a palavra diz que ele se despiu da sua glória, e se fez menor do que os anjos. Então veio o Sirineu, e pegaram aquele homem e constrangiram ele, e disseram: leve esta cruz. E ele pegou aquela cruz e ajudou Jesus a carregar. Saiba que sempre vai ter um irmão te ajudando em oração. Vai ter sempre uma irmã de joelho dobrado te ajudando em oração. Vai ter sempre algum pastor de joelho dobrado na madrugada, te ajudando em oração, para você não largar a tua cruz. Não largue a tua cruz, não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe somente para Ele, o Verbo que se fez carne, o Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Nunca esqueça que tu nunca vai estar sozinho, nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter alguém intercedendo por você.
E Deus vai estar te dando força onde você estiver, para você não largar a tua cruz, meu irmão e minha irmã. Não deixe Satanás enganar os teus sentidos. Não deixe Satanás enganar o teu sentimento, o teu coração. Saiba que Jesus Cristo, Ele foi até o final por você. Então você tem que ir agora até o final. Você tem que ter a coragem, você tem que ter força, você tem que confiar no Senhor, você tem que crer que Ele vai ir até o final com você nesta caminhada, e não vai deixar você largar a tua cruz e perder a tua salvação para Satanás e para os seus demônios. Deus a glória, aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não está olhando para as tuas falhas. Jesus não está olhando se você pecou ou não pecou. Ele quer saber do teu arrependimento. Ele quer saber que Ele derramou o seu sangue e levou aquela cruz até o final por você. Ele quer saber que aquelas gotas de sangue que Ele derramou lá no Galgatá, chamado lugar da caveira, foi por mim e por você. E o sangue de Jesus Cristo, Ele diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado, nos limpa de toda mancha. Os teus pecados podem estar mais vermelho que a escarlate. O sangue de Cristo deixa você mais branco que a neve, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, não desista, não largue a tua cruz. Jesus Cristo está contigo. Jesus Cristo está contigo, batalhando por você. A palavra de Deus não falha, minha irmã. A palavra de Deus não falha, meu irmão. Urabaganda rabasturianda labaganda rabasturianda labaganda rabagai. Olhe somente para Jesus, busque a presença de Jesus, bote toda a tua fé em Jesus Cristo, porque Ele desceu nesta terra em forma de homem, porque Ele te amou de uma tal maneira, diz a palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, Ele amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna está através do sacrifício. A vida eterna está através de Jesus Cristo. A vida eterna está através do seu nome, do seu sangue. Se agarre no sangue, no nome, no poder que há no Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe, Ele conhece o teu pensamento, o teu coração, o desígnio do teu coração. Ele sabe que você quer ter a vida eterna. Ele sabe que você aceitou a Ele para que um dia você possa descansar na eternidade junto com Ele e com seus santos anjos. Amém, irmãos? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Esse novo testamento é pelo amor das nossas almas. Esse novo testamento é para nos dar o acesso livre ao reino do céu. Antigamente, meus irmãos, para o homem, a mulher poder chegar até Deus, tinha que se chegar a um sacerdote. O sacerdote tinha que aspergir o seu sangue de um animal, pegar o sangue de um animal e aspergir no propiciatório, para depois Deus ouvir o homem. Hoje não precisa mais disso. Hoje você sai da sua casa, você abre aquela porta desse tabernáculo, você dobra o teu joelhinho aí no banco, e você tem acesso livre com o teu Pai que estás no céu, porque a palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos alcançar. Deus é tão tremendo que essa nova aliança que Ele deu é para você ter um acesso livre através do sangue e conversar direto com o teu Pai que estás no céu. Converse, diz a palavra de Deus. Abra a porta do teu quarto, feche a porta do teu quarto ocultamente e fala ocultamente com teu Deus, e ocultamente Ele te responderá. O nosso Deus é tremendo, o teu Deus é tremendo, o meu Deus é tremendo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é tremendo, porque a sua palavra, ela é fiel e verdadeira, e aquele que crê e acredita e confia na sua palavra, terá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Mas a palavra de Deus diz que ele tinha que passar pela cruz. Porque a cruz, muitos dizem que a cruz é o sinal de maldição. Para os romanos, a cruz era sinal de maldição. Todo aquele que morria no madeiro quer dizer que era maldito. Eles consideraram o Rei dos Reis, o Deus eterno, como maldito. Mas para nós a cruz não é mais maldição. Maldição era para os romanos. Para nós a cruz, sabe o que simboliza? Salvação e vida eterna. Porque através daquela cruz, através da morte de Jesus naquela cruz, eu e você somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nós temos a vida eterna através do sangue que foi derramado naquela cruz. Então, igreja do Senhor, quando eu ouço que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, a primeira coisa que eu penso, eu tenho vida eterna em Jesus Cristo. Eu vou morar um dia no céu com Ele, porque Ele deu a sua vida por mim, para que eu pudesse ter a vida eterna. Temos a vida eterna através da morte de Jesus, através da morte de um homem, nós temos vida eterna, e através do pecado de Adão e Eva, nós estávamos condenados à condenação eterna, mas Jesus Cristo, o Adão, Jesus Cristo também simboliza o Adão, mas este Adão não veio para nos condenar, este Adão veio para perdoar os nossos pecados, para morrer e ressuscitar no terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, que coisa maravilhosa, igreja do Senhor. Através de um homem veio a condenação para a raça humana, mas através de um homem veio a salvação para mim e para você. E este homem se chama Jeová Jiré, Jeová Rafá, Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Deus eterno, o Verbo que se fez carne, o nosso único Deus e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou estar fazendo a oração da fé. Oh, glória a Deus, oh Pai eterno, Deus maravilhoso. O Senhor está aqui nesta tarde, Pai eterno, para nos abençoar, Senhor Jesus Cristo, para nos dar vitória, Senhor, através da Tua palavra, grande Deus. Entra em nossas vidas mais e mais agora. Entra, Senhor, no nosso sentimento, entra no nosso coração, entra agora, poder de Deus, Espírito Santo, no nosso sangue, na nossa alma, no nosso espírito. Arranca todo mal, arranca toda doença, arranca toda enfermidade, arranca tudo que impede de nós estar na Tua presença. Derrama Teu Shekinah, derrama a Tua unção, derrama, Senhor meu Deus, o Teu óleo, derrama o Teu colírio, dai-nos uma injeção de ânimo nesta tarde, ó Deus eterno, e abençoa, abençoa, abençoa as nossas vidas agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, e aonde estiver o espírito de demônio, um espírito maligno, um anjo decaído, escondido agora,